Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos, primeiro instante, vamos fazer a nossa prece de abertura, porque sem ela não dá para seguir adiante. Saravá o meu congá, saravá o seu congá, salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Vamos começar o vídeo de hoje com uma inserção muito importante. É um vídeo bem curtinho, mas que vai dar a base para o assunto de hoje. Prestem bem atenção. Existiam as 7 linhas, né? E o Oriente. E o Oriente, eu acho o Oriente uma beleza. Porque eles são os espíritos que batem, são evoluídos já. Boiadeiro, marinheiro, A marinheira é baixo da marinheira. Mas naquela época existia o marinheiro, o boiadeiro? Já. Não, boiadeiro não teve nenhum. Então era Oriente, marinheiro? Já. Eles diziam que era oriental, só. Só o meu oriental que deu o nome de marinheiro. Observaram? Quem fala é mãe Zélia, filha de Zélio Fernandino de Moraes. Ela nos dá uma entrevista muito importante em 1969 ao terreiro de Pai Maneco, lá de Curitiba, onde ela nos fala muitas coisas, juntamente com Zilmeia, sua irmã. As duas falam muitas coisas, mas este texto de Mãe Zélia, essas palavras de Mãe Zélia são extremamente importantes, porque ela nos abre o seguinte leque. Em primeiro lugar, na Umbanda mais antiga, naquela Umbanda de Zélio, não havia marinheiro e boiadeiro. Prestaram atenção? Que as entidades do Oriente, que incorporavam lá no terreiro de Zélio, já tinha Oriente nessa época, ela incorporava uma entidade que dava o nome a si mesmo de marinheiro. Não dava nome, sobrenome, coisa nenhuma. Ele só dizia, eu sou marinheiro. E realmente, se nós pararmos para pensar, marinheiro é todo estrangeiro que vem de longe para dentro do terreiro. Então ele só se dava o nome de marinheiro e era uma entidade do Oriente que trabalhava com Mãe Zélia. Então é muito importante que você preste atenção nesse pequeno trecho e entenda que não havia boiadeiro e nem marinheiro na Umbanda mais tradicional, na Umbanda mais antiga. Todos sabem também que nós viemos de um terreiro de a Nossa Senhora dos Navegantes, um terreiro onde é muito forte, muito presente o povo d'água, onde havia muitos pontos cantados de povo d'água, onde era indispensável, os guias da casa não dispensável, a ida anual ao mar, onde ali eram feitos os cruzamentos próprios do terreiro, para toda a corrente mediúnica. E acontecia uma coisa também, que é o que eu quero chegar aí. Eu tenho lido muitas vezes nos vídeos, sabe aquela rede de vídeos curtinhos, todo mundo conhece. Aquela rede, às vezes, mostra algumas coisas da Umbanda. E aí entra aquele monte de gente, aquele monte de comentário, queimando, ridicularizando, falando mal de certas coisas. Uma delas foi feita uma sessão, aparece uma gira, eu lembro muito bem do vídeo, aparece uma gira onde determinadas entidades se manifestam. E todo mundo diz, que palhaçada é essa? Que horror, que barbaridade. É dessas entidades que nós vamos falar. E por incrível que pareça, pertencem sim à Umbanda mais antiga. Você conhece esse tipo de imagem que nós vamos mostrar? São as imagens das sereias, das ondinas, que se manifestam dentro dos terreiros de Umbanda. Quem conhece os congás antigos de Umbanda vão encontrar essas imagens de sereias, geralmente deitadas em conchas ou sentadas sobre uma pedra.
e não vai entender, vai achar, isso aí é uma forma de Iemanjá, como Janaína, enfim, que é a forma de peixe, a forma assim de sereia, um dos nomes de Ondina. Deve ser uma Iemanjá. E muitas vezes eu vejo, dentro dos terreiros, também nessas redes de vídeos curtinhos, quando chega o ponto de povo d'água, em vez dos médios se manifestarem com entidades típicas da Umbanda de povo d'água, eu vejo muitos médiums incorporando, sabe-se Deus o quê? Porque a entidade se manifesta como orixá, dança como orixá, ela faz gestos de orixá, ela faz volteios dentro do terreiro, que mais parece o balé de Bolshoi, que maravilha, né? Aquele balé de Bolshoi, e não parece ali uma entidade que a gente conhece, que é uma ondina. As ondinas não se manifestam assim. Inclusive, eu vou contar uma história para vocês. Vou contar uma história bem interessante para linkar no assunto de hoje. Prestem bem atenção. Aí muitos vão dizer assim, lá vem a mãe Miriam, contando histórias de outras doutrinas e religiões. Eu quero saber de Umbanda. Gente, justamente essas histórias nos mostram que não são só eu ou meia dúzia dizendo a mesma coisa, que não é só assunto de Umbanda, que todas as outras religiões, que todas as outras doutrinas conhecem essas entidades. Todos os médios estão vendo, não é privilégio de médio de Umbanda. Por isso que é tão importante mostrar e apontar. Olha, não é eu aqui, o outro está falando, o outro lá, o outro cá. Por isso, corrobora os nossos assuntos. Então não se trata de trazer as outras doutrinas e religiões para dentro da Umbanda, mas aproveitar a explicação delas, que muitas vezes é muito boa, para os nossos fenômenos dentro dos nossos terreiros. Então eu vou contar a história agora. Vamos logo. Chico Xavier. Chico Xavier é considerado, não é possível, o maior médium que houve, né? Eu acho que em todos os tempos, pelo menos nos tempos mais atuais. Chico Xavier é considerado o maior brasileiro, né, de todos os tempos. Foi uma eleição feita pela internet e todo mundo votou. Todo mundo conhece essa história. Bem, Chico Xavier estava em Copacabana, talvez a primeira vez que estava visitando o mar, a praia, ele não conhecia. Ele estava hospedado na casa de um casal que havia convidado ele para se hospedar ali durante esses dias. E lá à noite, ele chegou para o casal e disse assim, Chico, vamos dar um passeio em torno da praia? Eu gostaria muito de ver o mar. Eles desceram, os três, desceram e ficaram caminhando pela orla do mar. Aí lá pelas tantas, Chico, eu já estou confundindo com o Zélio, por favor, né, gente? Me perdoem. Mas o Chico olhou e viu ao longe uma menina, uma mulher, que estava acendendo uma vela e rezando. O Chico parou para observar de longe. E as pessoas que estavam com o Chico pararam e ficaram observando o Chico, é natural. E daqui um pouco o Chico começou a se emocionar. Ficou emocionado. Aí perguntaram para o Chico, Chico, o que tu viu que te emocionou? O que tu enxergou como médium que ninguém percebeu, ninguém viu? Ele disse, você não sabe o que eu vi. Essa moça estava ali acendendo a sua vela. Provavelmente, gente nossa, não é verdade? Essa moça estava ali acendendo a vela e rezando, com certeza fazendo seus pedidos. Conta o Chico que se levantou do mar um grupo de entidades. Entidades que, como ele descreveu, eu nunca tinha visto. Em todos os anos de mediunidade que eu trabalho, tenho visto espíritos a torto e a direito, eu nunca tinha visto entidades como aquelas. Elas eram translúcidas, elas eram transparentes, eram completamente diferentes o seu perispírito. E elas se deslocaram em direção àquela moça que estava ali, fazendo a sua prece. Conta-se que uma das entidades se abaixou, fez um gesto e, quando levantou as mãos, ela criou uma réplica espiritual da vela. Ela pegou a vela da moça e voltou para o fundo do mar com as outras entidades.
2 assuntos interessantes surgiram nesse comentário. Por isso que é bom ver o que os outros falam. Chico nos fala 2 coisas importantes. Primeiro, que são entidades diferentes. Essas ondinas, esse povo d'água, esse povo que seria chamado de elemental por nós. Eles são completamente diferentes. Eles não falaram uma palavra, eles só foram ali e recolheram. E a segunda observação, a réplica da vela. Eles criaram espiritualmente uma réplica da vela e levaram com eles. Isto explica também por que nós oferecemos certas coisas das nossas oferendas, como por exemplo, bijuterias para Exu, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Bijuteria, se você coloca um anelzinho, você coloca um brinquinho, alguma coisa na oferenda. E aquela entidade, com certeza, ela se aproxima, ela replica aquela joia, ela replica aqueles elementos e leva com ela. É sim, dito por um médium como Chico, dito por um médium de outra doutrina, bem diferente da nossa. Vocês estão observando bem? Que coisa incrível? Pois é, nós já fizemos vídeo aqui no canal falando desses espíritos da natureza. E nós vamos deixar o link aqui embaixo para você dar uma espiadinha. Como eu digo, são vídeos antigos, feitos com outra linguagem. Podem até ser meio chatinhos, mas eles trazem um conteúdo maravilhoso que só vai agregar conhecimento para você. Então, o que eu quero dizer é que as entidades têm a capacidade, sim, de replicar. E, inclusive, eu posso dizer para vocês que existem esses relatos aqui na internet. Procurem assim, coloquem na busca Chico Xavier e o povo d'água ou o povo do mar. Você vai encontrar médiuns da outra doutrina contando toda essa história para vocês. E vocês vão ver que espetáculo. Por isso que a gente tem que prestar atenção no que os outros dizem. Porque às vezes os outros estão explicando as coisas para nós e nós estamos aqui achando que é tudo bobagem da Umbanda, que não precisa nada disso, que para quê? É ou não é? Acontece, não é? Esse povo d'água que se manifestam, eu nunca vi, nos muitos anos de trabalho que eu tenho, incorporarem em corpo masculino. É sim. Essas ondinas, essas sereias, sempre buscam corpos femininos para incorporar. Elas elas têm uma feminilidade muito grande. Essas ondinas, quando se manifestam, esses espíritos, na Umbanda, eles não falam, eles não pronunciam palavras, eles fazem sons semelhantes a esse, me permitem. Esses sons longos, assim, quando chegam, parece golfinhos, parece aquele canto das baleias do mar, aqueles cantos longos, e elas gesticulam muito suavemente com as mãos, repetindo não o movimento das águas, mas como se recolhesse alguma coisa do chão ou da água e trazendo para você. Elas se manifestam nos terreiros. Quando você coloca as oferendas de Iemanjá, por exemplo, consagrada a linha de Iemanjá no Congá, no dia geralmente 2 de fevereiro, que é o dia que nós consagramos essa grande orixá dentro da Umbanda, elas se manifestam, essas ondinas, elas incorporam em alguns médiuns, não todos, elas incorporam em alguns médiuns, chegam nas oferendas em cima e fazem esse movimento, como se estivesse recolhendo justamente essas energias ou replicando esses elementos e depois elas voltam para o mar, com certeza. Elas sempre chegam protegidas, guarnecidas, escoltadas, é a palavra certa, por entidades de grande fortaleza, que geralmente são os oguns do mar. Quais são os oguns do mar? Ogum Beramar, Ogum Iara, Ogum Sete Ondas. Esses são os oguns que geralmente as acompanham, as protegem para que nada lhe aconteça. Vocês vejam a delicadeza dessas entidades. Mas, por exemplo, regiões como o Rio Grande do Sul não tem marinheiro, como tem na região sudeste, como na região nordeste. E eu vou explicar por quê.
Porque muitas pessoas, vamos implantar aqui, vamos começar a fazer sessão de marinheiro no Rio Grande do Sul. Não dá. E eu vou explicar por que para vocês. Como contraponto dessas entidades, existem os marinheiros, que seriam os elementos masculinos a incorporar. E essas ondinas, quando chegam, quando você está... E só acontece isso quando estão no mar. Por isso que é um pouco estranho acontecer dentro dos terreiros, durante as giras. Mas tudo bem, vamos lá. Isso é muito comum acontecer quando estamos no mar. 1 ou 2 médios, não são todos, vejam bem, incorporam elas. Elas incorporam com as pernas endurecidas, como se tivessem caudas de peixe. Muitos médios nem sabem por quê. Elas vêm com as pernas apertadas. Elas caem na areia e elas rolam na areia. Mas com uma rapidez, muitas vezes, impressionante. Não é normal aquilo. Elas incorporam e muitas vezes elas, naquela fuga, elas entram para dentro das ondas. Então, os cambonos têm que estar muito espertos para não deixar o médium entrar para dentro d'água, para não se afogar, enfim, engolir água naquele momento durante a incorporação. Então, eles puxam elas de volta. Elas vêm, elas trabalham, como eu falei, elas recolhem, incorporam e querem voltar para dentro d'água. E muitos de vocês, jovens, que só conhecem Exu dentro da Umbanda, nunca viram essas entidades, essas ondinas. E quando enxergam, ou quando vem uma outra Umbanda, uma Umbanda mais tradicional, incorporando essas entidades, acham que é palhaçada, que não é possível. Não, elas fazem parte da Umbanda mais antiga, da Umbanda mais raiz, da Umbanda mais tradicional. E elas incorporam e têm esse tipo de comportamento. Agora, os marinheiros. Os marinheiros, quando chegam, eles apresentam alguns comportamentos, observem bem. Eles chegam como se estivesse se balançando. Aí você diz, ele está alcoolizado, ele está bêbado. Não mesmo. Nós já explicamos em vídeo anterior que é aqui o chakra frontal, que é onde o foco, onde ele concentra as energias, que justamente que se liga ao labirinto, aos ouvidos, e causa esse desequilíbrio por causa dos elementos de energia no médium. Então, por isso que é importante estudar outras coisas, né, gente? Porque senão você acha que o marinheiro está bebum, está bêbado, está vindo bêbado no seu terreiro. E, na verdade, ele está desequilibrado, porque ele não consegue se manter de pé no chão de um terreiro sólido, por causa disso. Então, ele vem. Ele bebe bastante, ele diz muita bobagem, ele brinca e tal, mas ele tem uma força, uma energia fabulosa. Ele representa esse elemento masculino das entidades do mar. E existe também marinheiros e marinheiras, sim. Mas as ondinas que eu tenho visto, como eu falei, eu nunca vi com corpo masculino, um rapaz, um homem, incorporando ondina. Quem sabe um dia eu possa ver, mas eu nunca vi. Não existe. Pelo menos até o presente momento não existe, não. Não inventem, né, gente? Começa a criatividade ir do 0 a 100 mil. E essas entidades, esses marinheiros, não vêm ao Rio Grande do Sul. Não tem aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? O Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é um estado rural, porque o Rio Grande do Sul tem muita planície, tem muito campo e pouca praia. Por que não acontece isso no Rio Grande do Sul? E é tão comum no Nordeste, é tão comum principalmente no Centro-Oeste. Cada região tem as suas entidades, a sua história. Geralmente, quem se manifesta nos nossos terreiros são entidades daquela região que viveram ali, que tem algum tipo de débito espiritual, seja ele qual for, e que se manifesta para fazer a caridade. Então, essas entidades, esses marinheiros, estão diretamente ligados à encantaria nordestina. Sim, quem trouxe os marinheiros para o Sudeste foi a encantaria nordestina. E a encantaria não veio para o Rio Grande do Sul. Vejam bem, é um estado isolado, um estado pequeno, muito longe do resto do país. Não existe o marinheiro aqui no Rio Grande do Sul por causa disso. Não sofreu essa influência, não aprendeu a trabalhar com os marinheiros. E por isso que é tão importante entender. Não começar a inventar coisas, tipo assim, eu ouvi falar
que o terreiro lá do fulano, lá no Rio de Janeiro, tem marinheiro. Vou começar a pegar aqui também. Quando você não sabe como trabalhar, você não tem influência nenhuma e, principalmente, as entidades não têm qualquer tipo de ligação espiritual com a região. Então, antes de forçar a barra, como a gente diz, pense 2 vezes antes de sair fazendo certas coisas e entender essa sutileza da espiritualidade, que eu, como escritora, apenas observo, apenas tento entender e apenas procuro, naturalmente, as melhores fontes possíveis de pesquisa dentro da nossa religiosidade para trazer aqui para vocês. Então, nesse momento, paramos para o nosso querido, amado, estimado Minuto Mandinga, onde nós falamos de ervas, o principal axé de nossa Umbanda. Gostou? Então até semana que vem, quando falaremos de novo de um assunto maravilhoso que vai agregar conhecimento e mais fé dentro de nossa Umbanda. Então, até lá!